Olá, boa tarde. Terça-feira, 19 de setembro, véspera de feriado no Rio Grande do Sul, pelo Dia do Gaúcho. E é claro, falamos da Revolução e do acampamento Farroupilha. Sua história, curiosidades, atrações e ainda um espaço conquistado pelas mulheres dentro do movimento tradicionalista. E em Cachoeira do Sul, o desfile de amanhã está garantido, mas sem liberação de recursos por parte da Prefeitura. Você vai saber os detalhes em instantes. E você vai saber também todos os detalhes de uma modalidade de ensino que tem crescido aqui no Brasil. A flexibilidade do tempo de estudo e mensalidades mais baixas têm feito os brasileiros optarem pela educação à distância. Mas será que a EAD pode ser tão eficaz quanto a educação presencial? Você vai ver essas e outras informações a partir de agora no NT Sul. Seja muito bem-vindo! Foi instalada na manhã de ontem a Frente Gaúcha em defesa das universidades e institutos federais. Uma comitiva de Cachoeira do Sul acompanhou o lançamento da frente de trabalho que visa garantir, junto à União, o cumprimento do orçamento de 2017 para a manutenção da educação federal. Reitores das universidades e institutos federais do Rio Grande do Sul, em conjunto com parlamentares gaúchos, lançaram a Frente Gaúcha em defesa das universidades e institutos federais. Inserido no Fórum dos Grandes Debates, promovido pela Assembleia Legislativa, o ato teve como tema a educação no desenvolvimento regional. Realizado no Teatro Dante Baroni, em Porto Alegre, o evento reuniu representantes de 52 municípios gaúchos e de mais de 30 entidades e movimentos sociais. O reitor da Universidade Federal de Santa Maria, Paulo Burman, destacou em seu pronunciamento que desde 2014 é possível perceber uma evolução negativa, um orçamento frio, sem correção monetária ou adequado ao crescimento das universidades. Recursos que, ao deixarem de ser investidos na educação superior, nesse período representam também recursos que deixaram de circular na economia gaúcha. Presente ao encontro, o prefeito de Cachoeira do Sul, Sérgio Gnatti, destacou a importância do envolvimento político e comunitário neste movimento, para que o município, que cedia um dos campi da UFSM, tenha consolidado a sua posição de polo educacional e veja concluídas as obras da universidade, que hoje atende a pelo menos 700 alunos, divididos em 5 cursos. E o reitor da Universidade Federal de Santa Maria, Paulo Burman, estará em Cachoeira do Sul na próxima segunda-feira, dia 25. Ele vai participar da sessão ordinária da Câmara de Vereadores. O reitor deve apresentar um relatório dos investimentos da UFSM, do andamento das obras do campi de Cachoeira do Sul e das ações que serão desenvolvidas visando o cumprimento do orçamento das universidades pelo governo federal em 2017. A Secretaria Municipal de Indústria e Comércio de Cachoeira do Sul estará de casa nova a partir do dia 25, próxima segunda-feira. O repórter João Paulo conversou com o titular da SMIC, Ronaldo Toné. Secretário, SMIC de casa nova a partir de quinta-feira. Dentro dessas medidas de contenção de despesas, como nós estamos num prédio alugado, esta parte que hoje é ocupada pela Secretaria de Indústria e Comércio, pela Coordenadoria da Juventude e pelo EDECOM, vai ser desimobilizado, vamos dizer assim, e nós vamos nos deslocar os 3 órgãos para aquele prédio onde estava até poucos dias a Secretaria do Meio Ambiente junto ao gabinete do prefeito na rua 15 de novembro. Essa semana ainda é expediente interno até para as acomodações que estão sendo levadas para lá. A partir de segunda-feira, atendimento ao público normal? Exatamente. Na quinta-feira, pós-feriado, nós fazemos a mudança propriamente dita, que é levar todos os móveis e utensílios dos órgãos. Faremos a montagem disso ao longo da quinta e sexta-feira e na segunda-feira nós temos atendimento normal nesse novo endereço. Aqui onde funciona a SMIC ainda durante essa semana, como é que vai ficar esse prédio aqui? O que vai abrigar aqui? Não sei. A ideia da administração municipal é colocar à disposição do proprietário para que ele faça o aluguel para um outro interessado. Havia uma possibilidade de que o EDECOM ficasse aqui ou ele também vai se mudar para onde é a Secretaria do Meio Ambiente hoje que vai abrigar a SMIC? Não, o EDECOM vai junto e a Coordenadoria da Juventude também irá junto. Ou seja, os serviços que são realizados hoje no prédio da SMIC aqui são os mesmos que serão disponibilizados à população lá no novo prédio. Exatamente. Tem uma vantagem também da própria organização. Nós estaremos mais próximos do protocolo geral,
da Secretaria da Fazenda, da Secretaria de Administração, do gabinete do prefeito, e sim, provavelmente nós teremos mais agilidade nos processos, porque onde nós estamos aqui na Davi Barcelos, esse deslocamento demanda tempo, custo, e isso não será mais necessário, bastando que uma pessoa a pé mesmo faça toda essa movimentação de papéis. Facilita o atendimento à população? Exatamente. Se for necessário, por exemplo, que a pessoa que nos demandou na indústria e comércio necessite a fazenda, é só atravessar ali o Paço Municipal e ele poderá tratar desse assunto com os técnicos dessa área. E eu acho que isso facilita muito. Agora, 12:06 pelo horário de Brasília, 12:06, você pode participar conosco pelo Face. Acesse a nossa página, facebook.com/TV Cachoeira. Lá no Jornal Ao Vivo de hoje, que está sendo transmitido agora, simultaneamente, você deixa o seu recadinho, daqui a pouquinho eu interajo com você. O acampamento Farroupilha está completando 30 anos de história oficial, mas a sua formação vem de longe, lá dos anos 70. Você vai ver na reportagem de Felipe Prestes como surgiu a organização do local. O acampamento surgiu oficialmente em 1987, mas desde os anos 70, grupos tradicionalistas utilizavam o Parque da Harmonia para atividades no mês de setembro. Quando a transferência do desfile veio aqui para Loureiro da Silva, aqui perto, o pessoal achou muito cômodo e um lugar muito bom, um parque aqui aberto ao público, um parque bem arborizado. Eles vinham para cá com seus animais, iam se preparando na madrugada, depois já começaram a vir um dia anterior, vinham 2 dias, 3, 4, 5, uma semana, já vinham com seus caminhões, montar acampamento de barracas junto aos caminhões, né? E aí com esse crescimento, com esse número de pessoas que foram aportando aqui no parque para se prepararem e acamparem para o desfile, foi surgindo a necessidade de se começar a organizar o mínimo de infraestrutura para receber esse pessoal. E a tradição vem de família. O pai do atual presidente do MTG coordena um dos locais mais antigos do acampamento. Ele acompanhou a trajetória do evento desde antes do início oficial. Ali pelos anos 70 e poucos, era no Bento Gonçalves, nós fazia ronda, chama crioula ali no Bento Gonçalves. Tirava ronda no monumento do Bento Gonçalves. E na frente do Julinho tinha um acampamento que era onde a gente ficava ali para a ronda da Semana Farroupilha, né? Mas aí era só 10 dias ali. O acampamento Farroupilha começou a dar uma grande guinada em 1999, quando o MTG assumiu a coordenação do evento. Aos poucos foi criado um regulamento. As barracas de lona, que por muitos anos fizeram parte do cenário do acampamento, foram proibidas. Os piquetes foram obrigados a apresentar atividades culturais. E o evento deixou de ser apenas um encontro de tradicionalistas para ganhar um caráter turístico e comercial, mas sem perder o significado. Nós podemos aqui dentro da capital, no coração de Porto Alegre, poder reviver em muitos piquetes um pouco dessa nossa tradição, um pouco da nossa cultura, desses nossos usos e desses nossos costumes que nós herdamos de nossos pais, nossos avós, de nossos antepassados, que não é algo que é de propriedade do acampamento Farroupilha, muito menos do MTG, é algo que é de propriedade da sociedade gaúcha. E essas tradições são lembradas principalmente nas conversas à beira do fogo de chão, pois a amizade é um dos principais motivos que traz pessoas aos piquetes. É uma alegria imensa, porque além de renovar, reviver a nossa tradição do Rio Grande do Sul, aqui um prazer para a gente encontrar amigos, aqui assim é vizinho, é um do lado do outro, um ajuda o outro, e assim ó, é uma amizade assim que não tem igual. Um de cada canto assim, né? Então cada um tem uma história diferente, né? Mas todos assim reunidos nessa coisa da tradição, né? Tem essa coisa em comum, né? Da tradição, dos costumes nossos aqui, né?
Amizade, tradição, costumes, muita conversa. Você viu aí como surgiu e se organizou o acampamento Farroupilha. Mas ainda tem gaúcho que não conhece o local e se pergunta o que é que tem no acampamento. Pois você vai ver agora, além dos pratos típicos, tem atividades para as crianças e várias outras atrações. Veja só. No Parque da Harmonia tem gente chegando e outros já familiarizados com o ambiente. Primeira vez que a gente vem. Aí estávamos curiosos, estavam passando aqui perto, resolvemos chegar. É o lugar, né? Essa música, tudo. Tu olha essas imagens, roda de carreta, tudo isso chama atenção, não tem como. É o nosso estado, a gente ama, né? Não adianta. Poder curtir, poder estar com os amigos, com os familiares, trazer esse é o ambiente que a gente precisa, né? É acolhedor, eu gosto. Passear, encontrar boa comida, conversar. Mas não é só isso. Aqui também é lugar de aprender. Os macanudos se revoltaram e disseram: vamos parar com essa charla furada, estão nos tirando pra louco, paisano. Os 21 alunos do 5º ano da escola Antônio José de Fraga, de Portão, assistem à história da Revolução Farroupilha e da Batalha de Porongos. Peraí. Eu gostei bastante porque teve várias partes engraçadas e aprendi também, mesmo sendo engraçado, eu aprendi. Chama atenção na hora que a coisa começou a laçar o outro. A Batalha de Porongos, sobre a história dos lanceiros negros, que não é muito difundida, né, no nosso meio cultural, no nosso meio escolar, inclusive. Eu acho que os alunos aprenderam bastante, porque a gente saiu um pouco do quadrado da sala de aula, que a gente sempre comenta, para eles verem coisas diferentes. Além de diversas oficinas, quem visita o parque vai encontrar o tradicional e outras opções. São mais de 40 estabelecimentos de alimentação. Há também roupas, vestidos de prenda e todo tipo de artesanato. Você já está com umas sacolinhas aqui também, rende comprinhas aqui? Também, sempre é bom fazer umas comprinhas. São mais de 350 piquetes. O Raízes do Itaqui, eles estavam animados. A participação no evento tem um motivo. Mata a saudade, eu acho, da nossa terra, do nosso Itaqui. E continuar, né? Continuar a nossa tradição, nossa cultura, que isso aqui é um ponto de encontro de muita gente do interior para cá. E a seguir falamos do espaço que as mulheres têm conquistado dentro do movimento tradicionalista. E o desfile do Dia do Gaúcho em Cachoeira do Sul está garantido, viu? Mas sem liberação de recursos da Prefeitura. Agora 12h13 pelo horário de Brasília, nós já voltamos. O NT Sul já está de volta agora 12h16 pelo horário de Brasília. Lembrando que você participa conosco pelo Face. Obrigada aqui a Loreci Dutra, a Joci da Rosa. Ela está dizendo o seguinte aqui: boa tarde, meus conterrâneos, saudades da minha terra. Moro em Mato Leitão, no Rio Grande do Sul. Um abraço para todos aí, obrigada pela sua participação. O Paulo Filho também está com a gente aqui, dando boa tarde. Boa tarde para você também, viu, Paulo? O Mazoel Volman, Josiane Rosa, Lenir Correia, Luciana Machado Santos, Ana Beatrique Barreto, Lia Miller, Michael Fabiano Alves e também o Matheus, a Janaína e o Luiz. Muito obrigada pela participação de vocês. E se você ainda não participou, entra lá na nossa página e no vídeo ao vivo de hoje, deixe lá seu recadinho e daqui a pouquinho eu interajo com você. Bom, vamos ao giro de notícias agora. Toma posse nesta quinta-feira como nova coordenadora adjunta da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde, Cristina Murá. Depois de um impasse de quase um ano sobre a nomeação do titular do cargo, o governo decidiu pela posse de Cristina. Ela, que é formada em Química, é esposa do ex-vereador e ex-secretário de Obras de Cachoeira do Sul, Acélio Tati Murá. Cristina acumula ainda a experiência de 3 mandatos como secretária municipal de educação na cidade de Salto do Jacuí. Ela substituirá Sérgio Hernandes, funcionário de carreira que atuava no cargo temporariamente. Como em todos os espaços, as mulheres marcam cada vez mais a presença no movimento tradicionalista. E uma personagem da Revolução Farroupilha é a grande referência. Estamos falando de Anita Garibaldi. Mas no acampamento da capital, ela poderia ser mais conhecida e lembrada. A estátua esculpida em mármore em Florença, na Itália, dá o nome à Praça Garibaldi, em Porto Alegre.
Nela, o casal Giuseppe e Anitta. A principal personagem feminina da Revolução Farroupilha está agachada e quase não é percebida por quem passa pela praça diariamente. Postura diferente da retratada na literatura e no cinema, onde Anitta tem importância equiparada à do companheiro revolucionário. No acampamento Farroupilha, a presença feminina é significativa. Entre os estudantes, são poucos os que sabem da importância da figura de Anitta Garibaldi na Revolução. Não, Anitta Garibaldi eu não sei. Mas tem exceções. Anitta Garibaldi foi a mulher de Giuseppe Garibaldi, que lutou na Revolução Farroupilha aqui no Rio Grande do Sul. Quando Giuseppe foi para Santa Catarina, ele encontrou a Anitta e daí ela trouxe para cá. Ela era casada lá na época com um sapateiro, mas daí ela deixou o sapateiro lá e veio para cá com o Giuseppe. É uma mulher muito forte? Sim. Ela era guerreira, ela batalhava pelos direitos dela, diz que ela lutou na Revolução Farroupilha ao lado dos homens. As Anitas galponeiras, que participam ativamente das comemorações da Semana Farroupilha, trazem um pouco desse espírito de Anitta para os tempos atuais. Algumas, inclusive, carregam a chama crioula. Passados mais de 180 anos da Revolução Farroupilha, as mulheres ainda lutam por espaço e protagonismo. Somente em 2012, pela primeira vez na história, uma mulher foi escolhida como patrona dos festejos da Semana Farroupilha. A patrona foi Nilza Lessa, viúva do historiador Barbosa Lessa, um dos fundadores do movimento tradicionalista gaúcho. Aos 85 anos, Dona Nilza agora se dedica ao artesanato, mas continua envolvida com o acampamento Farroupilha. Evolução natural da sociedade que vai aceitando, porque antes não se aceitava a mulher comandando nada, né? Muito menos uma associação. E hoje é bem fácil uma mulher comandar e comandar bem, porque graças a Deus as que comandam, comandaram bem, né? Era muito respeitado o trabalho do Lessa, daí que eu fui premiada com esse passo que deram de me convidar para ser a patroa. Foi muito bom. Somando a sabedoria de Dona Nilza e o espírito combativo das Anitas galponeiras, as mulheres vão se afirmando no meio tradicionalista. É possível que daqui a algum tempo elas sejam as protagonistas de suas próprias revoluções. Ainda estamos peleando. E em Cachoeira do Sul, o tradicional desfile dos cavaleiros, em comemoração ao Dia do Gaúcho, acontece amanhã a partir da 13h. Cerca de 1000 cavalos estarão participando da festa, que promete tomar a Rua Júlio de Castilhos. Como todos sabem, dia 20 de setembro, Dia do Gaúcho. Cachoeira do Sul não passa distante das comemorações. Amanhã, um grande desfile de cavaleiros aqui em Cachoeira do Sul. Vou conversar com Marcos Silva, presidente da Associação Tradicionalista e Cultural de Cachoeira do Sul. Marcos, expectativa para o desfile de amanhã? Bem, amanhã é o coroamento da Semana Farroupilha, né? 54ª edição. Nós temos hoje a última ronda a cargo do CTG Lanceiros do Sul, que está desde as 6 horas da manhã, né, com as suas festividades, né? Agora, dentro em breve, nós teremos aí também uma cavalgada pelas principais ruas da cidade, daquela entidade. E amanhã o desfile, fechamento da Semana Farroupilha, o desfile do Dia do Gaúcho, a nossa data magna, né? A gente sabe que existe um grande número de cavaleiros e de cavalos que gostam de participar de todas as comemorações dessa semana, mas o público também gosta de ver toda essa festa, né? Exatamente, o público gosta de ver, né, assistir aos desfiles, assistir a passagem dos cavalarianos, né? E nós estamos com um cadastro aí de praticamente 1000 cavalarianos para descerem a Júlio de Castilhos amanhã, comemorando o 20 de setembro. Com relação à concentração, horário de partida, início do desfile, como é que está isso aí? Concentração é um ato importante do desfile, vamos dizer assim, que seja a espinha dorsal do desfile, porque ele vai se dar a partir das 13 horas, onde todos os animais cavalares vão passar pela fiscalização da Secretaria de Agricultura do Estado, né? Através da Inspetoria Veterinária, dos seus técnicos, dos seus RTs, bem como a força-tarefa que nós estamos
também procurando trazer amanhã para dar um ademão para eles. A partir das 13 horas, né, serão conferidos todas as guias de GTA, guia de transporte animal, dos cavalarianos, e todos eles serão identificados com senha, e essa senha vai ser novamente conferida antes de adentrar ao desfile, porque nós primamos para que a lei se cumpra, né? Aonde é necessário, então, todos os animais estarem devidamente identificados, eles vão estar identificados para que nós possamos fazer um desfile tranquilamente. A partir das 13 horas, né, todos já sabem o seu local de concentração, todos os cavalarianos deverão estar ali para serem identificados e revisados pela inspetoria veterinária para que nós possamos fazer o desfile. Isso devido à questão do mormo, que inclusive prejudicou o desfile do ano passado. Sim, prejudicou, ele vem prejudicando já há mais de 2 anos, né, quando o surgimento dessa doença, né, e nós, o ano passado, conseguimos nos adequar, né, conseguimos fazer um planejamento com que as entidades entendessem e os seus cavalarianos passassem por essa revisão, e esse ano não vai ser diferente, vai sofrer a mesma revisão, vai sofrer a mesma forma de adequação que nós fizemos no ano passado. Além das entidades tradicionalistas, as pessoas que gostam de desfilar, quem mais vai participar do desfile? Bom, nós teremos a Banda Marcial Gonçalvense, né, que abre de forma festiva o desfile. Nós teremos depois as entidades como o 35º Batalhão de Polícia Militar, o Batalhão Rodoviário, o Corpo de Bombeiros, né, os nossos homenageados, fegais, os nossos padrinhos, né. Depois nós teremos o 3º Batalhão de Engenharia e Combate, né, que comemora 100 anos, e esse ano também é nosso homenageado. Também o 13º GAC, a Cavalgada da Integração, e depois as entidades tradicionalistas que vão fazer o fechamento do desfile, né, com aquela graça toda que nós temos todos os anos no desfile de 20 de setembro. Então tá certo, Marcos. Queria te agradecer, convidar a população, mas queria que você convidasse, aproveitasse esse espaço agora e fizesse um convite para a população de Cachoeira do Sul para participar dessa bela festa. Bem, nós ainda temos hoje, né? Nós ainda temos hoje CTG Lanceiros do Sul de ronda, a ronda da Semana Farroupilha. Né? Nós convidamos a todos para que prestigiem as festividades do CTG Lanceiros do Sul, que é uma entidade que vem em crescimento constante. Né? Logo mais à noite nós teremos o fandango oficial da Semana Farroupilha no CTG Tropeiros da Lealdade, animação do grupo Tieguri, também promoção do CTG Lanceiros do Sul, e paralelo a um baile, o fandango também no ginásio de esporte da Fena Rosa, com o grupo Tia Barbaridade do CTG José Bonifácio Gomes. E amanhã contamos com a população para que venha festejar conosco o nosso Dia do Gaúcho ao longo da Júlio de Castilhos no nosso desfile Farroupilha. O desfile vai acontecer, mas com um detalhe, sem apoio financeiro da Prefeitura de Cachoeira do Sul. Veja só. A Associação Tradicionalista e Cultural de Cachoeira do Sul, a ATC, solicitou através de ofício enviado ao Poder Público no mês de junho um valor de R$ 26.650 para custear despesas com a estrutura do desfile do Dia do Gaúcho. Marcos Silva, presidente da ATC, confirmou que o valor foi reduzido a R$ 12 mil pelo município, mas problemas na documentação necessária para a liberação dos valores acabou atrasando o processo. No dia 14 de junho, nós entramos com o projeto inicial junto ao protocolo geral da Prefeitura Municipal, solicitando o valor de R$ 26 mil para que nós pudéssemos enquadrar, além do desfile, além da Semana Farroupilha só, em todo, né? Nós gostaríamos de ter sonorização em todas as rondas, como foi feito anteriormente. Nós gostaríamos de ter banheiros químicos nos desfiles. Nós gostaríamos de ter uma estrutura melhor para o povo de Cachoeira do Sul, que merece, né? Tanto aqueles que vão assistir ao desfile, quanto aqueles que desfilam. Nós gostaríamos de ter uma melhor estrutura. Pedimos os 26 mil, né? E no dia 14 de junho foi entrado no protocolo geral. Não obtivemos resposta, né? Não obtivemos resposta a nenhuma manifestação. No dia 8 de agosto eu estive lá para saber qual o andamento, qual a situação, né, do nosso projeto junto à Prefeitura Municipal. Aí nós fomos informados informalmente de que esse valor não seria possível, que nós teríamos um valor menor destinado aos festejos Farroupilha. Bueno, aí, a partir daí, nós teríamos que nos adequar àquilo, veja bem, 26 para 12 é uma diferença razoável. Nós teríamos que cortar muita coisa, nós teríamos que cortar
alguma coisa relativa ao rodeio que nós tivemos na abertura da Semana Farroupilha, nós teríamos que cortar alguns fatores que nós tínhamos colocado ali. Bueno, a lei não é mais essa, nós precisamos de um novo projeto. Beleza, tranquilo. Quanto vocês vão nos disponibilizar? Não sabemos, nós temos que conversar com o prefeito, ele vai balançar, ver a situação do município, para que nós possamos te informar o valor que nós vamos repassar. Até aí tudo bem. Dia 20 de agosto recebi um comunicado de uma servidora da prefeitura que nós havíamos sido contemplados com R$12 mil. Vamos adequar o projeto a esses R$12 mil, certo? Só que, pela lei atual e vigente, nós teríamos que adequar a documentação da associação à lei e ao projeto, né? Aí saímos em busca de documentos. Isso aí demanda tempo, demanda dinheiro, né, que nós não temos, está tendo tudo custeado pelo próprio pessoal da associação, né? E aí a gente foi atrás de documentos. Esses documentos conseguimos concretizar no 100% na sexta-feira passada. No valor de R$12 mil. Para o valor de R$12 mil, estávamos conformados que só iríamos receber os 12 mil, cortamos aquilo que foi necessário, foi obrigado, não é necessário, obrigado a nós cortar. Aí vamos adequar o projeto a esses 12 mil. Bom, concluímos então a documentação na sexta-feira passada. Ontem, ao chegarmos na prefeitura, recebemos a infeliz notícia que não havia mais tempo hábil da prefeitura nos fazer o repasse da subvenção. Certo? Ou seja, zero. Zero. Né? Zero. Bueno, perdemos o prazo, foi por N fatores, né? Mas o fator principal é a falta, digamos assim, de interesse por parte do Executivo Municipal, né, nos eventos tradicionalistas. Faltou uma orientação da Prefeitura com relação a esses documentos? Veja bem, de 14 de junho a 8 de agosto, há um tempo que dava para se examinar um projeto, dava para nos chamar lá, porque Cachoeira é uma cidade pequena, todo mundo sabe quem é todo mundo, né? Eu ouvi há pouco de um secretário que o interesse é deles. Não, o interesse é nosso, sim. Realmente o interesse é nosso, só que o interesse também é do município de Cachoeira do Sul, porque a Semana Farroupilha é uma semana de festividades, de cultura e tradição, e é um evento do município, não é um evento nosso, certo? É um evento do município, é feito para a comunidade. Então, acho que existiu uma falta de interesse por parte do Executivo Municipal, né, em nos auxiliar, ou quem sabe até nos orientar a seguir tal caminho de 14 de junho até 8 de agosto. Houve nesse meio de percurso aí o extravio desse projeto? Ao chegarmos no dia 8 de agosto na Prefeitura Municipal, nós tivemos sentado um bom tempo com o secretário e, nesse meio tempo, a procura do processo foi grande, né? Está aqui, está ali, está com fulano, está com ciclano, até que o projeto veio até nós. Não, está aqui o projeto. Agora, na realidade, nós não sabemos onde é que ele estava assentado. Faltou sensibilidade da administração municipal? Sensibilidade e interesse. A verdade é essa. O que isso vai influenciar no desfile de amanhã? Nada. Porque nós temos que manter o respeito aos tradicionalistas, nós temos que manter respeito àquelas pessoas que cuidam do seu cavalo o ano inteiro para, na Semana Farroupilha, poder fazer bonito no 20 de setembro. Nós temos que manter o respeito a essas pessoas. Já que não há consideração do poder público com o povo tradicionalista, a Associação Tradicionalista e Cultural de Cachoeira do Sul tem essa consideração e esse respeito por essa gauchada que faz bonito no dia de amanhã. O secretário de Governo, Luciano Lara, foi questionado sobre a tramitação do processo e foi questionado se realmente houve falta de empenho da Prefeitura com relação aos valores solicitados pela associação. Eles protocolaram o projeto, está aqui na minha mesa, em junho, com um valor, um pedido. Esse pedido a gente já comunicou eles lá em 9 de agosto, que teria que baixar devido à situação do município, por economia. Eles pediram 26.650, a gente baixou para 12 mil, mandamos oficiá-los, eles receberam. E, nessa mesma data, a nossa servidora informou ao senhor Marquinhos
que estava faltando documentação para ser aprovado o projeto. Estava faltando documentos e o plano de trabalho, para que nós pudéssemos encaminhar em prazo hábil à Câmara de Vereadores, ser votado, voltar para o Executivo, ser publicado e, após a publicação, passar o lapso temporal obrigatório descrito na Lei número 13.019, de 5 dias, para que fosse repassado a verba a que teriam direito. Isso não foi cumprido pela associação? A ATC procurou ontem, hoje é 19, seria dia 18, o município, o Marquinhos e o seu Vorni, dizendo que a documentação ficou pronta junto à Receita Federal somente na sexta-feira passada, inclusive pedindo aos nossos servidores que ajudassem e que a gente não teria por que não fazê-lo, né, a preencher a documentação de forma necessária para que pudessem receber essa subvenção. Entretanto, o lapso temporal já se esvaiu. Não tem mais muito o que ser feito. Aliás, não tem o que ser feito, porque passaria do dia 20 de setembro o prazo legal após a publicação da lei, para que passasse os 5 dias para efetuar o devido repasse que teria direito à ATC. Um dos questionamentos do presidente da ATC, o senhor Marcos, é que faltou comunicação entre prefeitura e a entidade no sentido de orientá-los a conseguir essa documentação. E ele entende, e deixou claro isso nas suas palavras, que os tradicionalistas de Cachoeira do Sul entenderam que isso aí foi um desprestígio com a categoria deles e com o desfile do dia 20 de setembro. Jamais teria esse tipo de atitude oriundo do Executivo Municipal. Nós somos, acima de tudo, gaúchos. Até a gente brinca, a gente, como bom gaúcho, diz que a gente é mais gaúcho do que brasileiro. Mas, com certeza, não há esse tipo de retaliação, porque daí seria uma retaliação, acredito eu. E jamais. Somos gaúchos e não teríamos por que negar. A única coisa que ele poderia entender dessa forma é porque diminuiu o valor. Mas não é só para a ATC, para todas as subvenções foram diminuídos os valores pleiteados inicialmente. Então é uma questão de economia, mas provando que o Executivo Municipal sempre tem a intenção de ajudar todas as entidades que se credenciaram de forma legal, em tempo hábil. 12h35, nós vamos para o intervalo e a seguir falamos de uma modalidade de ensino que tem crescido no Brasil. A flexibilidade do tempo e os valores mais baixos de mensalidades têm feito os brasileiros optarem pela educação à distância. Mas será que a EAD pode ser tão eficaz quanto a educação presencial? A resposta para essa pergunta e todos os outros detalhes depois do intervalo. 12h39, já estamos de volta aí com algumas participações conosco aqui no Face. Obrigada aí a você que dedica um tempinho para deixar uma mensagem aqui pra gente. E eu também dedico um espaço aqui para interagir com você. Marco Antônio Platt está dando boa tarde pra gente, Michael Fabiano Alves, Antônio Luiz Thomsen, Vanielen Vieira, lá de Três Rios, no estado do Rio de Janeiro, se eu não me engano, canal 9 da TV Novo Tempo lá. Um abraço para todos os tririenses, viu? E toda a família Vieira. Edson Barros também está conosco aqui, a Lia Miller, tem mais participação conosco aqui, o Jean Fontoura. Deixa eu ver aqui. Parabéns pelo programa, moro em Caxias do Sul e estou matando a saudade em Cachoeira, minha terra natal. Seja muito bem-vindo por aqui então, Jean. Um abraço para você, obrigada pela sua participação. Gente, nós falamos de educação agora. Toda etapa escolar requer dedicação e disciplina, não tem jeito. Inclusive, daqui a pouquinho, a gente fala aqui no NT Sul do ensino superior e da modalidade EAD que tem tido boa adesão no Brasil. Mas agora, Denise Belladonna fala da transição de uma das etapas escolares que vem bem antes da universidade, o 6º ano do ensino fundamental. Entenda por que essa transição precisa ter uma atenção especial. Boa tarde. Li na revista Educação, edição de aniversário 20 anos, uma descrição muito pertinente à iniciação das crianças na vida escolar. No primeiro dia de aula, há uma expectativa semelhante em relação a todos os pequenos alunos. Eles têm mais ou menos a mesma idade e a mesma perspectiva a desenvolver em longo tempo
Ler, escrever, resolver operações matemáticas, entender fenômenos científicos e serem capazes de analisar criticamente a sociedade. A mesma matéria da revista menciona que há uma diferença entre essas expectativas iniciais e o dia da formatura no ensino médio. Nesse interim, os estudantes precisam superar dificuldades muito maiores do que a fórmula de uma equação matemática. Pelas estatísticas do último censo escolar, as maiores dificuldades estão concentradas entre o 6º e o 9º ano do ensino fundamental. É nessa fase que surgem os palavrões da educação: reprovação, distorção idade-série, abandono escolar. A Fundação Vitor Cevita fez uma pesquisa em 2012 e nesta detectou a incapacidade da escola para atender os estudantes que estão na transição da infância para a adolescência. A escola continua trabalhando numa sequência linear de pensamentos, enquanto os estudantes da era digital já estão habituados ao raciocínio difuso, passeando por todas as áreas num dado conhecimento. Essa diferença de atitude entre professor e aluno gera um duplo fracasso da instituição escolar. Ela não consegue acompanhar o ritmo do aluno e não desenvolve concentração e autodisciplina do mesmo. Perde-se tempo nesse embate professor-aluno e quando esse último precisaria estar entendendo o pensamento abstrato, a compartimentação dos conhecimentos e a linguagem específica de cada disciplina, eles estão tentando convencer um ao outro de que é assim que se ensina e assim que se aprende. Cláudia Davis, uma das autoras e pesquisadoras da Fundação Carlos Chagas, diz que nesse período a docência passa a ser um ofício mais complexo, exigindo mais dedicação e também mais preparo para lidar com as turmas, o que causa tensão e torna mais árida a relação professor-aluno na maioria das vezes. Outro agravante é que a relação família e assuntos escolares também se torna mais distante nessa época. E se a escola não tomar atitudes para aproximar essa relação, dificilmente a família e o aluno encontrarão esse caminho. Até o 5º ano, o aluno está com um único professor responsável pela turma. O estudante é o foco do processo. Já no 6º ano, quando surge o professor especialista, mesmo sem querer, o foco sai do aluno e passa para os conteúdos. Professor, quanto mais preparado você estiver, maiores serão as suas possibilidades de aproximação com o seu aluno e melhores as perspectivas de levá-lo aos conhecimentos e às aprendizagens. Pense nisso, invista em você e até o nosso próximo encontro. A terça-feira começou com tempo nublado e céu encoberto em Cachoeira do Sul, mas o dia será de sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva, mínima de 15 e máxima de 28 graus. Na quarta-feira, feriado, Dia do Gaúcho, teremos sol e muito calor em Cachoeira do Sul. O dia terá sol entre nuvens. Não há previsão de chuva, mínima de 18, máxima de 32 graus. O clima quente segue na quinta-feira, onde teremos sol entre nuvens. Não chove, mínima de 19, máxima de 31 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O sol aparece com nuvens no Rio Grande do Sul nesta terça-feira na maioria das regiões gaúchas. Entretanto, parte do estado volta a ter períodos de maior nebulosidade por conta de nevoeiro ou nuvens baixas. O dia que começou um pouco frio e ameno terá tarde com temperatura agradável. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 26 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 29. Em Passo Fundo, no norte do estado, 30 graus. E em Santa Maria, na região central, 27. Para o litoral norte, Tramandaí, Torres, 22 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 23.
A canoísta cachoeirense Bruna Vitória Rodrigues foi convocada a integrar a seleção brasileira de canoagem, agora na categoria sênior, para competir no Campeonato Pan-Americano de Canoagem e Velocidade, que acontece no Equador em outubro. Atleta da Associação Cachoeirense de Canoagem, Bruna coleciona medalhas e no início deste mês foi consagrada como a mais veloz canoísta do Brasil em prova realizada em Curitiba. Veja agora no NT Sul as vagas que a agência FGTAS Cine de Cachoeira do Sul disponibiliza. Torneiro CNC, uma vaga. Uma vaga para fresador. Uma vaga para bombista. A agência FGTAS Cine de Cachoeira do Sul está localizada na Rua Major Ourix, número 1552, no centro. Outras informações você pode obter pelo telefone. Código de área 51 3723 5414 ou em nossa página no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. E a gente fala agora de uma modalidade de ensino que tem crescido muito no Brasil, a educação à distância. Para falar sobre esse assunto, eu recebo a Paula Maines, ela que é diretora-geral da UBRA EAD Brasil. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, pela participação para falar de um tema que hoje está muito debatido, né, nos meios de comunicação e principalmente no meio acadêmico. Com certeza. Bom, em função até mesmo do tempo das pessoas, né, mais escasso no mercado de trabalho, tendo que trabalhar, cuidar de filho, cuidar de tudo, o EAD tem sido super procurado. Exatamente. Hoje as pessoas, até pelo próprio perfil dos alunos, né, eles não conseguem mais essa disponibilidade de se deslocar em grandes centros, né, em função realmente do volume de trânsito, chegar na instituição, ficar de 3 a 4 horas assistindo um professor, né, transmitindo o seu conhecimento. Então, a modalidade à distância possibilita que o aluno estude de acordo com a flexibilidade e disponibilidade dele de horário, né, na sua casa, no seu trabalho, no horário de almoço, no próprio deslocamento. Então, o aluno tem toda essa flexibilidade e até o próprio desempenho dele acaba se tornando maior, porque ele realmente vai focar no momento que ele está disponível para estudar. Tá, e como que as instituições trabalham para fomentar a formação do ensino à distância? O Ministério da Educação, para atingir as metas, né, de educação, eles têm fomentado nas instituições de ensino superior aberturas de polos de EAD. Então, a partir agora desse ano, né, novos decretos regulamentam essa abertura de polos que possibilitam as instituições, então, abrirem em outras localidades onde elas não estão situadas com a sede. Né? A UBRA, por exemplo, já atua em 80 polos espalhados pelo Brasil, né, em localidades que dificilmente, com uma estrutura física, né, como em outras localidades ou em grandes centros é possível de construir, os alunos teriam acesso. Então, a EAD visa justamente isso, chegar realmente aos alunos, né, à comunidade, em locais que antes não teriam essa possibilidade. E dá para garantir que a EAD possa ser tão eficaz quanto o presencial? Com certeza. Hoje nós temos trabalhado principalmente com oferta de cursos, onde a matriz dos cursos presenciais e à distância ela é exatamente a mesma. Né? O diploma do aluno ele é o mesmo, então ele é aceito no mercado de trabalho de forma, né, normal para todos os alunos. E outra questão que também representa essa questão da qualidade são justamente as visitas que o Ministério da Educação, né, realiza nas instituições para avaliar os cursos de educação à distância. Né? No caso dos cursos da UBRA, nossos conceitos são entre 3, 4 e 5, então são muito bem avaliados. E outra questão também são os próprios resultados do ENAD, né, que é realmente um desempenho que mede os alunos no final do seu curso e os resultados apresentam que os alunos têm alto desempenho. Então, isso mostra realmente que o resultado é eficaz e é efetivo. Tá. O ministro da Educação se posicionou recentemente agora que esse tipo de ensino, a educação à distância, não deveria ser aplicado aos cursos de Direito e Saúde. Você concorda com isso? Nós ainda temos em algumas áreas esse preconceito em relação à oferta da educação à distância. Justamente, talvez, por um pouco de desconhecimento da eficácia que isso traz, né, para os alunos. E, na verdade, a questão até do próprio acesso. Hoje, realmente, um aluno que gostaria de estudar direito, tu tem que ir para uma instituição, ou enfermagem, também algumas áreas da saúde, né, em estruturas físicas. Né, nós temos casos de algumas localidades no interior do Pará, né, onde o aluno tem que se deslocar 3 horas de barco, né, mais 2 horas de ônibus até chegar num polo de educação à distância. Então, na verdade, nós estamos privando esse aluno de ter acesso. Daqui a pouco, o sonho dele justamente é de cursar um direito, de cursar alguma
algum curso na área da saúde, e realmente com essas entidades acabam tendo essa questão de não possibilitar ou de não trabalhar junto com as instituições para ofertar um curso de qualidade. Mas principalmente na área da saúde, você acha que esse profissional pode ser completo fazendo um ensino à distância? Com certeza. Há mecanismos que, na verdade, a gente tem que trabalhar, que nós temos toda a parte teórica, ela pode ser desenvolvida através do ambiente virtual. Só que, claro, a parte prática tem que haver algum convênio com as secretarias estaduais de educação, de saúde, sim, enfim, né, setores específicos que vão possibilitar que realmente o aluno tenha esse aprendizado necessário para o seu exercício da profissão. Então, a parte prática seria de forma presencial. Exatamente. Seria né? um curso Ou semipresencial. no polo de educação à distância, né, a criar laboratórios onde se possa simular práticas exatamente da sua profissão. Então, há mecanismos que possibilitam e garantem realmente essa questão. Há um crescimento de 20% nessa modalidade EAD. A que se atribui a isso? É a questão do tempo, da praticidade? Eu acredito que sejam por duas questões. A primeira, pela facilidade, né, da pessoa realmente se disponibilizar, estudar em qualquer horário, né, na sua casa, no seu trabalho. E a segunda questão seria em relação ao preço, que fica realmente bem mais acessível para o aluno se inserir no ensino superior através da educação à distância. Então, ele consegue se organizar, né, de uma forma que ele consiga trabalhar, que ele consiga estar perto da sua família e, ao mesmo tempo, investir no seu ensino superior. Né? Temos colegas das instituições que dizem, só não estuda quem não quer hoje em dia. Sim, é verdade. Inclusive, em 2020, tá, para chegar a 40% essa questão dessa modalidade de ensino à distância, não é mesmo, Paula? Em todos os cursos de graduação. 40% é um fator considerável. Sim, nós estamos quase duplicando, né, exatamente. E principalmente na educação à distância. Pelas tendências, né, até as pesquisas do Ministério da Educação, é que o ensino presencial ele fica estagnado e realmente a inserção e o aumento e o crescimento dos alunos seja na modalidade da educação à distância. Qual o principal requisito para se começar um curso EAD e não acabar desistindo pelo meio do caminho, Paula? Perfeito. Bom, eu sempre indico, né, para quem tem esse interesse de ingressar no ensino superior e na modalidade à distância, é fazer uma pesquisa das instituições que estão ofertando, né? Analisar a matriz curricular desses cursos, avaliar realmente a avaliação, né, o conceito que esses cursos têm no mercado, a própria campo de estágio, né, nas ofertas que eles depois vão ter essas práticas, né? Porque nós sabemos que tem várias instituições que às vezes eles não têm algum convênio, né, não possibilitam realmente um ensino de qualidade, que o aluno depois na sua prática vai ter alguma dificuldade. E a outra questão é ter uma disciplina, né, realmente para conseguir parar e estudar sozinho, porque ele tem que criar realmente a sua autonomia de estudo. Claro que os alunos eles vão ter, além da sua autonomia de estudo, também verificar a questão do formato, né, metodológico que as instituições estão ofertando. A UBRA, por exemplo, ela se diferencia porque toda a relação virtual com o aluno é direto do aluno com o professor. Então, se ele tem alguma dúvida, né, se ele precisa de algum suporte, ele vai falar com o seu professor, né, ele não vai estar desamparado. E dentro também do nosso modelo, né, em cada polo presencial, ele vai contar com o suporte, né, da unidade, dos seus orientadores presenciais, para que realmente ele não tenha essa desistência ao longo do curso. Então, claro, são desafios, né, que ele vai ter pela frente, mas realmente tendo todo o suporte necessário para chegar até a conclusão do curso. Manter uma rotina de estudos, então, é primordial. É primordial, né? O aluno que pensa que realmente a educação à distância é mais fácil do que um curso presencial, ele está enganado. Pode levar de qualquer jeito, não é assim? Não funciona dessa forma, porque justamente vai depender dele parar, sentar, estudar, ele lê muito mais, né, do que um aluno presencial e vai precisar interagir com as disciplinas, desenvolver atividades práticas, né, as atividades avaliativas, enfim, então ele vai ter que ter um planejamento semanal para sentar e estudar. E se ele se perder pelo meio do caminho, dá para recuperar? Com certeza, porque daí ele vai ter todo o suporte realmente da instituição, que vai estar acompanhando, daqui a pouco dentro do formato, se ele perde alguma avaliação, depois ele tem a possibilidade, né, de fazer uma substituição de algum grau. Enfim, são mecanismos que a gente realmente consegue orientá-lo ao longo do processo pedagógico. E dentro das nossas unidades presenciais, principalmente, por exemplo, aqui em Cachoeira do Sul, é a ele poder usufruir das atividades e da estrutura da unidade. Ele vai ter acesso aos laboratórios, à biblioteca, a uma central de relacionamento que também vai dar um suporte para ele, as atividades de extensão, seminários, jornadas, enfim, tudo isso que não fica somente no mundo virtual, mas ele consegue também tangibilizar em ações presenciais. Paula, muito obrigada pelas tuas informações, pela tua participação conosco aqui no NT Sul. Muito obrigada pela disponibilidade e poder falar um pouquinho sobre a educação à distância. Com certeza. Bom, nós ficamos por aqui. Obrigada pela tua companhia. Uma ótima tarde para você. Tchau.